Uma pessoa tem 35 anos na sua carteira de identidade, mas a sua idade biológica é de 50 anos. Será que isso é possível? Isso é fato ou fake? Já observou que algumas pessoas da mesma idade que você parecem mais jovens ou mais velhas? Não apenas na aparência física, como rugas e flacidez, mas também na vitalidade, na saúde e no bem-estar. Estudos mostram que pode existir uma diferença de 3 anos ou até mesmo mais de mudança fisiológica para cada ano cronológico. Isso significa que o envelhecimento biológico pode variar 3 vezes mais rápido ou mais lento entre as pessoas. Em outras palavras, em 5 anos, as mudanças no organismo de uma pessoa pode equivaler em 15 anos para outra. E o que será que está relacionado com esses ritmos tão diferentes? Eu sou Fernanda Calvo, mestre pesquisadora em longevidade saudável, e hoje vou te contar algumas razões pelas quais as pessoas não envelhecem na mesma velocidade, mesmo com a mesma idade. O que é então idade biológica e ritmo de envelhecimento? A idade biológica são mudanças que ocorrem em diferentes níveis no organismo, como mudanças em nível molecular, fisiológico, celular e funcional, e que ocorrem ao longo do tempo. Já o ritmo de envelhecimento é uma medida da velocidade com que a idade biológica está aumentando ou reduzindo em relação à idade cronológica, aquela que segue um calendário. E cada um tem o seu, inclusive você tem o seu ritmo. E baseado nisso, podemos dizer que algumas pessoas mostram sinais de envelhecimento mais cedo ou mais tarde do que outras. Algumas características estão ligadas com o envelhecimento biológico, e essas características foram detalhadas em um artigo marcante em 2013, o qual foi revisado e atualizado agora em 2023. Todos esses mecanismos contribuem para as mudanças associadas ao envelhecimento, o que resulta não apenas nas mudanças na própria aparência física, como as rugas, os cabelos brancos, a perda da elasticidade da pele, mas também contribuem para uma maior vulnerabilidade a doenças, perda da função cognitiva e até mesmo a própria perda da função física. E a velocidade desse processo pode ser influenciada por diversos fatores. Nesse sentido, você pode acelerar ou reduzir o processo de envelhecimento. E a boa notícia disso tudo é que certos hábitos saudáveis não apenas contribuem para o envelhecimento saudável, mas também pode desacelerar o envelhecimento natural, aquele que segue então a cronologia. E por isso é possível ter 50 anos de acordo com o calendário, mas biologicamente ter 40. Por outro lado, hábitos ruins têm o potencial de acelerar o envelhecimento biológico, fazendo com que o corpo e a mente pareçam mais velhas do que realmente são em termos cronológicos. Vou aprofundar em alguns detalhes para você entender melhor. O lugar onde vivemos, como nossa casa, trabalho, cidade, pode interferir na forma como vamos envelhecendo. Vamos chamar isso de trajetória de vida. Por exemplo, eu sei que é difícil ter um estresse hoje em dia, mas precisamos saber lidar com ele. O estresse crônico tem como consequência um desequilíbrio do cortisol e aumento de processos inflamatórios, levando a um risco maior para o aumento de gordura abdominal, resistência à insulina, pressão alta, azia, problemas de cognição, como raciocínio, memória, e também pode acelerar o processo de envelhecimento. E isso tudo é o que não queremos para um envelhecimento de boa qualidade. Ficar sempre doente também tem um lado ruim. Isso gera uma ativação constante do sistema imune, levando à sua exaustão e, com o tempo, o seu envelhecimento. É literalmente isso. As células do sistema imune podem ficar exaustas ao longo do tempo de tanto trabalhar e, como consequência, ocorre perda da sua eficiência e tem dificuldade em lidar com os desafios ou estressores no dia a dia. Talvez você já tenha escutado falar sobre encurtamento de telômeros. É o quê? Calma, eu vou explicar de uma forma bem simples. Dentro de cada célula temos o nosso DNA e cada DNA é composto por genes. Então imagine o seguinte, imagine esse cadarço aqui. Esse cadarço é o DNA
tá? E cada extremidade do nosso DNA existe uma ponta, essa pontinha aqui, ó. Essa ponta, ela se chama telômero. E isso protege os nossos genes, impedindo, por exemplo, a perda de informações genéticas durante as divisões celulares e pode ser também uma forma de evitar mutações. E toda vez que nossas células se dividem para se multiplicar, o telômero encurta um pouco. E isso é normal, acontece o tempo todo. Mas se atingem um comprimento bem crítico, porque ele vai encurtando com o tempo, isso é um sinal de alerta. A célula para de se dividir. Ela entende algo como, ok, já dividi demais, então não posso mais me reproduzir. Isso limita a capacidade do nosso corpo de se renovar e de se recuperar. E isso contribui para o envelhecimento. É basicamente como um marcador de tempo na nossa célula. Um outro exemplo, certas substâncias, como certos lixos acumulados nas nossas células, como proteínas que perderam sua função, elas ficam ali e podem aumentar processos inflamatórios. Assim como temos lixos e poeiras dentro das nossas casas, nossas células também podem acumular lixos ao longo do tempo. Isso é uma das causas do envelhecimento. E esse acúmulo de resíduos ou lixos não só aumentam esses processos inflamatórios, mas podem também ao longo prazo prejudicar o funcionamento daquele órgão. Isso pode levar a problemas de saúde e acelerar o envelhecimento. Por exemplo, o acúmulo de resíduos nas células do fígado pode prejudicar a sua capacidade de desintoxicação. O Alzheimer, por exemplo, tem como um dos fatores envolvidos o acúmulo de proteínas que não funcionam mais e, com isso, a redução da capacidade de limpeza que com a idade mais avançada, essas proteínas ficam ali, se acumulando, sendo então um gatilho para a inflamação na região. O seu acúmulo pode levar a sintomas como perda de memória, confusão mental e dificuldade de cognição. E como podemos reduzir o nosso ritmo de envelhecimento para que tenhamos uma idade biológica menor do que a nossa idade cronológica? Devemos prevenir ou atrasar ao máximo os problemas de saúde. Essa abordagem é diferente do modelo tradicional da medicina, que se concentra em apenas medir os danos e fatores de risco, ao invés de avaliar a capacidade funcional e fortalecer a resiliência do nosso organismo. Esses mecanismos de resiliência realizam manutenção e reparo constantemente no nosso corpo, e isso também ajuda a manter a saúde e função por muitos anos. Se você ainda tem dúvida, comente aqui ou me mande uma mensagem no meu Instagram, fernandacalvo_nutri.